Se você chora fácil, provavelmente já ouviu alguma dessas frases. Você é sensível demais, para de drama, ou simplesmente, isso não é nada. Com o tempo, muita gente começa a acreditar que chorar com facilidade é sinal de fraqueza emocional, mas existe um detalhe curioso nisso tudo. Algumas das pessoas que choram com mais facilidade possuem exatamente o tipo de processamento emocional que muita gente passa a vida inteira tentando desenvolver e nunca consegue. Agora imagine uma situação comum. Uma conversa começa tranquila, nada muito intenso. Você está apenas tentando explicar algo importante, talvez uma frustração, um incômodo, ou uma crítica que te atingiu. Só que em algum momento da conversa, algo muda. A garganta aperta, os olhos começam a arder, e antes que você entenda, precisa segurar o choro. Nesse instante, tudo muda. A conversa deixa de ser sobre o problema e passa a ser sobre você chorando, e logo depois vem a vergonha. A pergunta aparece quase automaticamente: por que eu sou assim? A maior parte das pessoas acredita que isso acontece porque alguém não consegue controlar as próprias emoções. Só que essa explicação não nasce da psicologia, ela nasce de uma cultura que aprendeu a admirar quem aguenta tudo em silêncio. Quem não demonstra emoção, parece forte, quem chora, parece fraco. Mas o funcionamento do cérebro humano é bem mais complexo do que essa ideia simplificada. Enquanto algumas pessoas processam emoções de forma mais lenta, analisando o que sentiram apenas horas depois de uma situação acontecer, outras processam tudo em tempo real. O cérebro não arquiva a experiência para entender depois. Ele percebe, interpreta, e reage quase ao mesmo tempo. Isso acontece porque o sistema emocional, especialmente regiões ligadas à empatia e percepção social, está funcionando com menos filtros. O resultado é que certas pessoas captam nuances emocionais, que passam completamente despercebidas para a maioria. Mudanças de tom de voz, pequenos silêncios, ironias escondidas em uma frase, ou até o clima emocional de um ambiente inteiro, podem ser percebidos quase instantaneamente. Enquanto alguém está apenas conversando, a outra pessoa já percebeu que o clima mudou, que algo ficou desconfortável, ou que existe tensão ali. Essa capacidade muitas vezes parece sensibilidade excessiva, mas na verdade é uma forma de leitura emocional muito mais detalhada do ambiente. Em muitos casos, essa habilidade também se desenvolve por experiência. Quem cresceu em ambientes onde o clima emocional mudava sem aviso, aprende cedo a observar tudo. O cérebro começa a prestar atenção em microsinais, o jeito que alguém fecha uma porta, o tom de voz em uma resposta curta, um silêncio diferente. Com o tempo, a pessoa se torna especialista em prever o clima emocional das situações. Parece uma habilidade social refinada, mas muitas vezes nasceu da necessidade de vigilância emocional. Outro fator importante envolve algo chamado mecanismo de espelhamento emocional. Esse sistema faz o cérebro simular internamente a emoção que estamos vendo em outra pessoa. É por isso que histórias emocionantes, filmes, ou até situações simples, podem provocar lágrimas em algumas pessoas. O cérebro reage como se estivesse vivendo aquela experiência junto com o outro. Em pessoas com maior sensibilidade emocional, esse mecanismo costuma funcionar de forma muito intensa. Mas existe um ponto que muda completamente a forma de enxergar o choro. Na maioria das vezes, o choro não é o começo da emoção, ele é o final. Antes da lágrima aparecer,
Normalmente houve horas, dias ou até semanas de autocontrole. Pequenas frustrações foram engolidas, incômodos foram ignorados, e emoções foram guardadas para evitar conflito ou julgamento. O choro surge quando o corpo finalmente libera o que estava sendo acumulado. E depois que a emoção passa, muitas pessoas entram em outro ciclo ainda mais difícil, o da autocrítica. Elas não ficam pensando sobre o que causou o choro, mas sobre o fato de terem chorado. Passam horas se perguntando por que fizeram aquilo, como se a lágrima fosse uma falha de caráter, e não uma resposta natural do sistema emocional. Curiosamente, muitas pessoas que choram com facilidade têm uma característica em comum. Elas costumam ser ótimas em perceber o que os outros sentem. Conseguem notar quando alguém não está bem, mesmo quando ninguém disse nada. Sabem oferecer apoio, escutar, perceber desconfortos invisíveis nas conversas. Elas oferecem compreensão emocional com facilidade, mas existe um paradoxo nisso tudo. Essas mesmas pessoas, frequentemente têm muita dificuldade em pedir ajuda quando precisam. Em vez de expressar o que estão sentindo, acabam guardando. Sentem que estão exagerando, que vão incomodar, ou ocupar espaço emocional demais. Então continuam funcionando normalmente por fora, enquanto acumulam emoções por dentro. Até que um detalhe aparentemente pequeno serve de gatilho, e tudo transborda. Para quem observa de fora, parece exagero, mas na verdade é apenas o resultado de emoções que ficaram guardadas por tempo demais. Isso revela algo importante. O problema nunca foi o choro em si. O problema é quando o choro se torna o único idioma que as emoções conseguem falar. Quando a pessoa não aprendeu a traduzir incômodos, frustrações e limites em palavras, antes que eles se transformem em reação física. Aprender a dizer frases simples como "isso me incomodou", "esse tom não foi legal", ou "eu preciso de 1 minuto", pode parecer algo pequeno, mas muda completamente a forma como o cérebro processa a emoção naquele momento. Quando você nomeia uma emoção, regiões do cérebro responsáveis pela organização racional entram em ação, e ajudam a reduzir a intensidade da reação emocional. A emoção deixa de ser apenas uma descarga automática, e passa a se tornar comunicação. Com o tempo, isso diminui a necessidade do corpo usar o choro como única forma de liberar tensão. Existe também outro fator que muitas pessoas ignoram: o ambiente. Ambientes emocionalmente caóticos, cheios de tensão constante, ou excesso de estímulos, drenam muito mais rápido pessoas com maior sensibilidade emocional. Quando essas mesmas pessoas passam a conviver em ambientes mais seguros, onde existe menos julgamento e menos pressão emocional, algo curioso acontece: o choro tende a diminuir naturalmente. Não porque a pessoa mudou de personalidade, mas porque o sistema nervoso finalmente deixa de operar em estado constante de alerta. Isso leva a uma conclusão simples, mas que muita gente demora anos para entender. Talvez o problema nunca tenha sido você sentir demais. Talvez o problema tenha sido viver em lugares que exigiam que você sentisse menos, para conseguir se encaixar.